Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia Padre Arnaldo e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E antes da gente começar, eu já quero te convidar a ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa. Para isso, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e ainda confere matérias especiais feitas pela nossa equipe. E agora, vamos para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Leitura do Evangelho de São Marcos. Saindo da sinagoga, foram para a casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre. E logo falaram dela a Jesus. Aproximando-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Palavra da salvação. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Abbiamo ascoltato il semplice e toccante racconto della guarigione della sua. Ouvimos o relato simples e tocante da cura da sogra de Simão, que ainda não é chamado Pedro, na versão do Evangelho de Marcos. O breve episódio também é relatado com ligeiras, mas notáveis variações nos outros dois evangelhos sinóticos. A sogra de Simão estava na cama com febre, escreve Marcos. Não sabemos se foi uma doença leve, mas a velhice, até mesmo uma simples febre, pode ser perigosa. Quando se é velho, não se controla mais o corpo. É preciso aprender a escolher o que fazer e o que não fazer. O vigor do corpo falha e nos abandona, ainda que nosso coração não pare de desejar. É preciso então aprender a purificar o desejo, ser paciente, escolher o que pedir ao corpo, à vida. Como idosos, não podemos fazer o que nós fazíamos quando éramos jovens. O corpo tem outro ritmo e devemos escutar o corpo e aceitar os limites. Todos temos. Eu também. Eu tenho que caminhar com a bengala agora. Todos. A doença pesa. A doença pesa sobre os idosos de uma maneira diferente e nova em relação a quando se é jovem ou adulto. É como um golpe duro que atinge em um momento já difícil. A doença do idoso parece apressar a morte. E, de qualquer forma, diminuir o tempo de vida que já consideramos curto. Insinua-se a dúvida de que não vamos nos recuperar, que desta vez será a última vez que ficarei doente. E nos vem essa ideia. Não se consegue sonhar a esperança em um futuro que parece então inexistente. Um famoso escritor italiano, Italo Calvino, notava a amargura dos idosos que sofrem a perda das coisas do passado, mais do que desfrutam do surgimento das novas. Mas a cena evangélica que nós ouvimos nos ajuda a ter esperança e nos oferece já um primeiro ensinamento. Jesus não visita sozinho aquela idosa mulher doente. Ele vai junto com seus discípulos. E isso
nos deve fazer pensar um pouco. É a comunidade cristã que deve tomar conta dos idosos, parentes e amigos. Mas a comunidade. A visita aos idosos deve ser feita por muitos, juntos e com frequência. Nunca devemos esquecer essas 3 linhas do Evangelho. Especialmente hoje em dia, o número de idosos cresceu consideravelmente. Também, em proporção aos jovens, esse inverno demográfico não se faz mais filhos. São tantos os idosos e poucos os jovens. Devemos sentir a responsabilidade de visitar os idosos que muitas vezes estão sozinhos e apresentá-los ao Senhor com nossas orações. O próprio Jesus nos ensinará como amá-los. Uma sociedade é verdadeiramente acolhedora à vida quando reconhece que a vida é preciosa, mesmo na velhice, na invalidez, nas doenças graves e quando está se apagando. A vida é sempre preciosa. Jesus, quando vê a idosa mulher doente, a pega pela mão e a cura. O mesmo gesto que faz para ressuscitar aquela jovem que morreu. Ele pega pela mão e a levanta, cura, colocando-a novamente em pé. Jesus, com esse eterno gesto de amor, dá a primeira lição aos discípulos, ou seja, a salvação é anunciada, ou melhor, comunicada através da atenção àquela pessoa doente. E a fé da mulher brilha na gratidão pela ternura de Deus, que se inclinou sobre ela. Volto sobre um tema que eu repeti nessas catequeses. A cultura do descarte. Parece de cancelar os idosos. Sim, não de matá-los, mas socialmente os cancela, como se fossem um peso a ser levado para frente. Então é melhor escondê-los. Isso é uma traição à própria humanidade. É uma coisa feia. É selecionar a vida segundo a utilidade, segundo a juventude. E não a vida como é, com a sabedoria dos idosos, com os limites dos idosos. Os idosos têm tanto a oferecer. A sabedoria da vida, muito a ensinar. Por isso, nós devemos ensinar também desde criança a cuidar e ir até os avós. O diálogo, jovens, crianças, avós, é fundamental. É fundamental para a sociedade, é fundamental para a igreja, é fundamental para a saúde da vida. Onde não há diálogo entre jovens e idosos, falta alguma coisa. E cresce uma geração sem passado. Isto, ou seja, sem raiz. Se a primeira lição foi dada por Jesus, a segunda nos é dada pela mulher idosa, que se levantou e começou a servi-los. Mesmo sendo uma pessoa idosa, pode-se, ou melhor, se deve servir à comunidade. É bom que os idosos ainda cultivem a responsabilidade de servir, superando a tentação de ficar de lado. O Senhor não os descarta, pelo contrário, dá-lhes a força para servir. E gosto de observar que não há ênfase especial no relato por parte dos evangelistas. É a normalidade do seguimento que os discípulos aprenderão em toda a sua extensão, ao longo do caminho de formação que eles experimentarão na escola de Jesus. Os idosos que conservam a disposição para a cura, a consolação, a intercessão por seus irmãos e irmãs, sejam eles discípulos, sejam eles centuriões, pessoas perturbadas por espíritos malignos, pessoas descartadas,
são talvez o mais alto testemunho da pureza dessa gratidão que acompanha a fé. Se os idosos, em vez de serem descartados e dispensados do cenário de eventos que marcam a vida da comunidade, fossem colocados no centro da atenção coletiva, eles seriam encorajados a exercer o precioso ministério da gratidão a Deus, que não esquece ninguém. A gratidão dos idosos pelos dons recebidos de Deus em suas vidas, como nos ensina a sogra de Pedro, restitui à comunidade a alegria da convivência e confere à fé dos discípulos o traço essencial de sua destinação. Nós devemos aprender bem que o espírito de intercessão e de serviço que Jesus prescreve para todos os seus discípulos não é simplesmente um assunto de mulheres. Não há sombra dessa limitação nas palavras e atos de Jesus. O serviço evangélico da gratidão pela ternura de Deus não se escreve de forma alguma na gramática do homem patrão e da mulher serva. Não é verdade. Isso, entretanto, não diminui o fato de que as mulheres, sob gratidão e sob ternura de fé, podem ensinar os homens coisas que eles têm mais dificuldades em entender. A sogra de Pedro, antes que os apóstolos entendessem, ao longo do caminho da sequela de Jesus, mostrou o caminho também a eles. E a especial delicadeza de Jesus, que lhe tocou a mão e inclinou-se delicadamente sobre ela, deixou claro, desde o início, sua especial sensibilidade para com os fracos e os doentes, que o Filho de Deus certamente havia aprendido com a sua mãe. Por favor, vamos procurar que os idosos, os avós, estejam próximos às crianças, aos jovens, para transmitir essa memória da vida, para transmitir essa experiência da vida, esta sabedoria da vida. Na medida em que fazemos que os jovens e os idosos se coleguem, teremos mais esperança para o futuro da nossa sociedade. Muito obrigado. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Domino Hoviscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão do encontro desta quarta-feira, recordando mais uma vez, o Senhor não descarta ninguém, não descarta os idosos, mas restitui-lhes as forças para continuarem a servir. Seus anciãos, em vez de serem descartados e dispensados de intervir nos acontecimentos que marcam a vida da comunidade,
fossem então colocados no centro da atenção coletiva. E nós continuamos no Vaticano, agora com notícias internacionais. Olá, Vinícius. Como ouvimos na catequese, o Papa prosseguiu seu ciclo sobre os idosos, fazendo inclusive um comentário sobre a sua saúde. Como idosos, disse ele, não podemos fazer as mesmas coisas de quando se é jovem. O corpo tem outro ritmo e devemos aceitar os limites. Eu, por exemplo, tenho que caminhar com bengala, afirmou ainda Francisco. Já em sua saudação aos lusófonos ao final da audiência, ele agradeceu de modo especial as orações dos fiéis por ele. Em poucos dias, 2 eventos foram cancelados: a viagem à África no início de julho e a procissão em missa de Corpus Christi. Esses cancelamentos levantaram inclusive suspeitas infundadas de uma possível renúncia. O problema de Francisco é no joelho, que o impede momentaneamente de se locomover de maneira autônoma, mas não de continuar a acompanhar, discernir e decidir acerca dos assuntos que dizem respeito à Igreja e aos principais eventos mundiais. 2 participações continuam de pé: o Encontro Mundial das Famílias, que se realiza aqui em Roma nos próximos dias, com a previsão da missa conclusiva com a participação do Papa Francisco. E também a viagem ao Canadá, marcada para o final de julho. O que permanece inalterada ainda é a preocupação do Papa com a guerra na Ucrânia e em todos os lugares. Sempre na quarta-feira, no final da audiência, Francisco pediu que não nos esqueçamos do povo ucraniano martirizado. Não nos acostumemos a viver como se a guerra fosse algo distante, foi o apelo final do Papa. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. E na semana que vem voltamos com mais informações de Roma. No próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. Voltamos em instantes.